Veículos já considerados populares em países desenvolvidos que superam superesportivos como uma Ferrari e que fazem parte da mais nova e atual revolução tecnológica da humanidade. Uma indústria que está apenas começando, mas já é uma das mais valiosas e promissoras do planeta. No episódio de hoje, da série Como São Construídas, vamos entender sobre a potência massiva através da simplicidade de um carro elétrico. Uma aceleração impressionante, de 0 a 100 em incríveis 2,9 segundos. Isso para um carro urbano sem design esportivo, um sedã comum. Na verdade, de comum, os carros elétricos não têm nada, pois não se utiliza combustíveis, usando um número absurdamente menor de componentes móveis, nada de caixa de câmbio, embreagem ou complexos sistemas de lubrificação ou arrefecimento. No lugar desses componentes, existe um motor que é tão pequeno que em alguns carros elétricos tem até um porta-malas na parte da frente do carro. Como tudo isso é possível? Agradeça ao motor elétrico, que é um motor de indução de 3 fases, inventados quase ao mesmo tempo, de forma independente por Galileu Ferraris e Nikola Tesla. Daí já dá para entender de onde vem o nome da maior e mais valiosa fabricante de carros elétricos do mundo, a Tesla, embora também poderia ter escolhido o nome Ferraris, mas eu acho que ele não escolheu para evitar alguma confusão. Tesla foi um nome mais acertado. Bom, continuando, o motor de indução é um motor que tem basicamente duas partes, um estator e o rotor, que ao se alimentar com corrente alternada, haverá uma criação de um campo magnético, que irá variar ao longo do tempo. Esse campo magnético é criado por 3 ondas senoidais balanceadas, e que possuem uma defasagem de 120 graus entre elas. Esse sistema trifásico é feito por 4 cabos, um neutro e 3 cabos fase, que ao sofrer uma tensão alternada no estator produz um campo magnético rotativo que atravessa os condutores do rotor. Esse campo magnético variável induz no rotor uma força eletromotriz, que por sua vez cria o seu próprio campo magnético girante. O campo magnético girante criado pelo rotor, ao tentar se alinhar com o campo girante do estator, produz um movimento de rotação no rotor, ou seja, o rotor começa a girar continuamente. Assim, esse motor fornece uma energia para o eixo das rodas do carro de forma quase instantânea. Em alguns modelos mais modernos, começaram a também utilizar motores elétricos de ímãs permanentes, que embora sejam mais caros, chegam a ter 3 vezes mais torque que um motor de indução comum. Ainda em modelos de carros mais sofisticados, é colocado um motor em cada caixa de roda, transformando o carro elétrico nesses monstros da aceleração. Mas o carro elétrico não é realmente uma novidade. Está certo que a Tesla mudou o cenário automobilístico do mundo, movimento que depois foi seguido inclusive pelas grandes montadoras, como por exemplo a Audi com o seu e-tron, que já está disponível no Brasil, e o Leaf da Nissan, esse último na tentativa de popularizar os carros elétricos. Mas carros elétricos já existem desde meados de 1850 e já produziam excelentes resultados, como o primeiro carro a passar de 100 km por hora em Paris em 1899, que até teve uma réplica totalmente fiel e funcional nos dias de hoje, construída por alunos da Universidade Francesa. E até o Brasil já teve o seu próprio carro elétrico, o Itaipu, criado na década de 70. Um carro icônico com engenharia 100% brasileira, porém assim como todos os carros elétricos, o nosso querido Itaipu perdeu a corrida para os carros a combustão, devido ao calcanhar de Aquiles dos carros elétricos, as baterias. Se no carro elétrico o motor de indução é o coração do carro, as baterias é praticamente a alma dele. Sem elas, o carro não funciona, e são muito caras, pesadas e até o início dos anos 2000 eram totalmente ineficientes. O Itaipu, por exemplo, andava 50 km e já tinha que carregar as suas baterias por 10 horas. Isso mesmo, 50 km de autonomia e depois 10 horas parado, carregando. Mas esse cenário começou a ser alterado quando surgiram as baterias de lítio. Exatamente, as mesmas baterias que você usa no seu celular. Evoluídas para os carros elétricos, começaram a fornecer uma autonomia muito maior, com modelos lançados em 2020, por exemplo,
chegando a 400 km de autonomia e exigindo uma recarga de apenas 1 a 2 horas. Os carros elétricos atuais também utilizam uma tecnologia de alimentação das baterias através da frenagem. Isso mesmo, quanto mais você freia o seu carro sem paradas bruscas, mais as baterias ganham autonomia. Ainda está longe do ideal, mas já foi o suficiente para mudar o jogo e colocar o carro elétrico em condições de competir com os carros convencionais a combustão. Obviamente que a competição ainda não está em pé de igualdade. O carro a combustão tem uma vantagem indiscutível: o preço. As baterias de lítio tornam o carro elétrico bem mais caro, que para segmentos prêmios talvez não seja um problema, mas quando se fala em popularização do carro elétrico se torna o principal X da questão. Porém, essa grande vantagem dos carros elétricos esteja perto do fim. Estima-se que em 2025, devido à evolução da tecnologia e principalmente pelo aumento da demanda, as baterias de lítio caiam de preço, que será mais barato ter um carro elétrico do que um carro a combustão, colocando o preço da gasolina na equação, obviamente. Até lá, as fabricantes de carros elétricos focam em 3 principais linhas para aumentar a demanda e ter ganho em escala. A primeira é a linha ecológica. Embora estudos recentes apontem que, colocando tudo em conta, globalmente o carro elétrico na média é tão poluidor quanto o carro convencional, isso porque em muitos países utilizam energia elétrica vindo de termoelétricas. Mas uma vantagem inegável é que nos grandes centros terão um ganho imenso com a ausência da emissão dos gases gerados pelos motores a combustão, e consequentemente isso vai aumentar imensamente a saúde da população. Outra linha puxada novamente pela Tesla é o direcionamento para colocar a alta tecnologia nos carros elétricos. O uso de softwares de forma massiva, direção autônoma, isto é, carro dirigindo sozinho, já é uma realidade presente nos carros elétricos. Isso tudo com a vantagem de receber uma atualização do programa do carro de forma remota e autônoma. Imagina você dormir e no dia seguinte descobrir que o seu carro ganhou mais de 40 cavalos de potência, depois de uma simples atualização. E por último, voltamos aonde tudo começou, as vantagens de usar um motor de indução. A aceleração é um dos principais destaques que as montadoras gostam de enfatizar. O que é claro, pois ver um carro sedã ganhar de uma Ferrari não era uma coisa fácil de se ver. Mas tem outras: maior segurança do carro, custo de manutenções extremamente menor, o desgaste e a probabilidade de quebra, devido ao número pequeno de partes móveis, torna tudo melhor, e isso leva a outra vantagem: a produção do carro se torna algo bem mais simples e barata. E ainda temos a ausência do ruído do motor. O motor elétrico é incrivelmente silencioso, o que é uma vantagem, porém tem levantado algumas preocupações quanto à segurança, pois as pessoas estão acostumadas a ouvir o ronco do motor e não percebem ao atravessar a rua, por exemplo, um carro elétrico vindo em sua direção. Isso tem levado os montadores de carros elétricos a tomarem medidas, e até leis são formadas nesse sentido, a instalar sensores de alto-falantes externos que irão simular o som de um motor ou de alertas. E por isso, crescem nas redes comentários de qual seria o melhor som, uma vez que ele poderia ser totalmente configurado. Quem sabe o som do motor de uma Ferrari não seja o mais popular. Caminhamos e avançamos, mas sem esquecer algumas tradições. E por esse vídeo é isso. Se você gostou, deixa o like, se inscreve se ainda não for inscrito. E comenta aí embaixo o que você acha dessa nova onda dos carros elétricos. E o que você quer ver no próximo episódio da série Como São Construídas. Valeu e até o próximo vídeo.